Daremos início ao nosso tema, convidando o Dr. João Dono, que vai nos falar da parte do tema relativamente ao direito. Dr. João Dono, João Soares Silva Dono, que é licenciado em Direito na Faculdade na Universidade de Lisboa, doutorado em Direito Privado pela Universidade Autónoma de Lisboa, docente universitário desde 2015, desde 2005 no IGS, desde 2012. Atualmente é diretor-geral adjunto para a área científica e pedagógica do IGS. Uma salva de palmas, por favor. Bom dia a todos. Esse vosso bom dia está muito morto, não cuia. Bom dia. Bom dia. Agora sim, rasgar. Quem aqui nunca leu a Bíblia? Ninguém? Quem aqui nunca leu a Bíblia? Ok. Alguns não querem conversar, mas sei que aqui nunca leu. Um conselho. Nunca se consegue ser uma boa pessoa, um bom profissional sem ler a Bíblia. Por isso, quem não leu, começa a fazê-lo. A segunda coisa que todos nós devemos saber são as regras, as normas que regem o nosso dia a dia, os procedimentos que nós devemos cumprir, aquilo que nós devemos dever obediência, aquilo que é o certo e aquilo que é errado. Se isso chama-se direito, se chama-se lei, é indiferente. O importante é que nós devemos conhecer as regras. Porque sem regras, não há diferença entre nós e os animais. Quem não segue a regra, deixa de ser humano e torna-se apenas um animal. Há mais um ponto em que todos nós devemos saber. Quantas pessoas estão aqui neste momento nesta sala? Ninguém sabe? Assim de repente fica difícil, não é? De novo pergunto, quanto é 5 vezes 5? 25, ok. Agora para o mais rápido, não é? Uma outra coisa que todos devemos saber é a matemática. Eu costumo dizer que qualquer profissional que não tem noção de matemática e das normas será sempre um mau profissional. O estudante de Direito que não gosta de matemática fica a deixar-se saber que nunca será um bom jurista, nem um bom advogado, nem um bom juiz. Porque a matemática e as normas dominam o nosso dia a dia. Estamos sempre a fazer as contas. E não é só quando alguém nos der dinheiro, ou quando o salário ainda não caiu. Fazemos as contas diariamente e todo momento. E, para além da matemática, temos então também que ter o domínio das normas. Seria completamente perda de tempo da minha parte estar aqui a falar-vos de o que é direito, as normas, suas funções, porque não tínhamos tempo para isso em 15 minutos e nada iam reter disso neste momento. O Cláudio, que por acaso é um bom arquiteto, e é um bom arquiteto por duas razões. Sabem porquê? Porque ele domina a matemática e gosta de direito. Tanto mais que ele vai nos falar sobre algumas leis que é de direito sobre a arquitetura. Quem aqui quer acabar o curso e ter um bom emprego? Ou quem quer aqui ter apenas um certificado? Quem? Qual a diferença entre ter um curso e ter um diploma? Existe? Qual é? Eu diria aos senhores de Direito e de Arquitetura qual é a diferença. Quem acaba o curso sem dominar matemática e as normas tem apenas um diploma. Quem acaba o curso dominando as normas e a matemática
tem um curso. Quem neste momento domina as duas coisas? Matemática e normas. Ninguém? Ninguém? Senhor? Qual é o seu nome? Qual é o seu curso? Gosta de matemática? Então será um bom jurista. Os demais que não gostam, é bom que encontrem um motivo para gostar, sob a pena de ficarem apenas com um diploma e não com uma formação que depois lhe leva a ter algum sucesso profissional. Nós estamos num edifício e estamos no primeiro andar, correto? Será que corremos o risco de qualquer momento esse edifício desabar, cair? Neste momento? Não, né? Por quê? Porque as normas foram seguidas e as contas foram bem feitas. Né? Se eu seguir a norma e não fizer bem as contas, não fizer bem os cálculos, não colocar a dose de semente correta e do ferro, isso vai cair. Não é, senhor engenheiro? Né? Se as contas falharam, tudo falha. Depois de ter as contas, eu tenho que transformar as contas em normas. Se eu digo a construção qual é o rácio ideal de cimento e areia? Para cada balde de cimento deve colocar quanto de areia numa construção? O botão da classe C mais C 2530 usa sempre uma base, um de cimento, 2,5 da areia, Ok. e 3 de briga. Portanto, um de cimento e 2,5 de areia. Se eu colocar o contrário, o que é que acontece? Aquela obra corre perigo. Correto? Eu, ao dizer para cada balde de cimento devo colocar 2,5 de areia, isto é ou não uma norma? O que distingue uma norma daquilo que é algo comum é que ela deve ser obrigatória e nós devemos seguir. Devemos seguir porquê? Porque ela tem que ser assim. E a norma reflete a ciência. É uma forma de dizer, olha, na engenharia devemos fazer isso, aquilo. Na arquitetura é isso, aquilo. Quer dizer que a nossa vida, diariamente, é feita de normas. Chamar isso direito, chamar isso lei, é indiferente. O que quer dizer que quem não gosta de direito é uma pessoa que não gosta de regras, é uma pessoa que não gosta de disciplina e, mais do que isso, é uma pessoa que não gosta de fazer aquilo que é o certo. Porque o direito exprime aquilo que deve ser, aquilo que é o correto. E aquilo que é o correto é chegado à conclusão através de especialistas que conhecem a matéria e que depois colocam isso em papel para que todos nós saibamos. Eu não sabia dessa regra, mas se eu tiver um regulamento que diz para a construção é isso que deve ser feito, basta uma leitura, eu consigo chegar à conclusão de que realmente é essa norma que eu devo obedecer. Isso para dizermos que a norma, ao contrário do que parece para muita gente, é algo que facilita a nossa vida, ajuda o nosso processo e evita-nos a ter problema futuro. E a norma não é só para jurista. A norma é para todos. A diferença do jurista
e dos outros é que este consegue escrever e consegue interpretar melhor as normas. Mas eu não posso celebrar, escrever e interpretar uma norma relacionada com a engenharia, com a arquitetura, se eu não perguntar ao engenheiro aquilo que eu devo escrever. Agora, eu posso pegar as palavras dele e tornar aquilo um pouco mais bonito, um pouco mais complicado, mas a essência daquilo que eu vou colocar é o que me diz um arquiteto ou o que me diz um engenheiro. Pode um arquiteto ou um engenheiro ser um juiz? Quem pode ser um juiz? É alguém formado em direito. Ok. Havendo um incidente em que um prédio vai abaixo e morre várias pessoas, vamos analisar a responsabilidade civil. Correto? Isso é matéria de juristas, não é? Mas eu, para verificar se eu devo ou não responsabilizar o arquiteto ou o engenheiro, tenho que saber o quê? As normas de quê? De construção, não é? Se aquilo foi, se obedeceu ou não os parâmetros. E a quem é que eu vou perguntar isso? Exatamente. A decisão vai ser do juiz, mas vai ser baseada na opinião ou no parecer do técnico. Que vai me dizer, olha, isso devia ser feito assim e não foi feito assim. Eu vou pegar na opinião dele e vou enquadrar em termos de direito. Vou dizer, ok, como devia ter sido feito assim e não foi feito? Violou-se então o artigo X do Código Civil ou do Código Penal, que por conseguinte diz-nos que eu tenho que responsabilizar em termos civis o Sr. António nesses termos e em termos criminais nesses termos. Mas o que é que eu fiz? Peguei, juntei os conhecimentos da engenharia e da arquitetura e depois interpretei e tirei uma conclusão. Agora, se eu não entendo nada de matemática, fica-me difícil perceber a linguagem do arquiteto e do engenheiro, não acha? Se eu mal sei fazer as contas, como é que eu vou saber multiplicar e dividir aquilo que ele me está a dizer? Não é possível ser um bom jurista sem dominar a matemática. Não é possível ser bom em nada sem dominar a matemática. Mas também não é possível ser bom em nada sem ter conhecimento das normas. Porquê? O violar a norma, ainda que por desconhecimento, porque diz o artigo 6º, não é? É, Pedro? O artigo 6º que a má interpretação ou a má aplicação da lei não inibe a pessoa de depois ter as consequências. Isto é, não adianta ninguém dizer, olha, eu fiz isso porque eu não sabia que havia uma lei que era assim. Todos nós temos a obrigação de conhecer a lei, por isso é que elas são publicadas no Diário da República. Eu não sei, neste momento, quais outras leis que regulam a área da arquitetura. Talvez os arquitetos, o Cláudio sabe isso melhor do que eu, porque ele lida com isso. Mas se ele tiver uma dúvida em interpretar um artigo em concreto, uma norma, eu saberei interpretar isso melhor do que ele. Porque eu passei 5 anos a aprender como é que se interpreta uma lei. A diferença entre uma pessoa normal e um jurista é mais ou menos essa. Todos nós devemos conhecer a lei, saber o que é que diz e ler a lei. O que distingue um jurista é que ele, para além de ler, sabe interpretar e sabe aplicar a lei. Se nós começarmos a andar na faixa esquerda, a conduzir na faixa esquerda em vez da faixa direita, qual é a consequência? É o que acontece quando nós violamos qualquer norma. Vamos ter acidentes e incidentes e vamos ter problemas futuros. Consequência, teremos ou seremos aplicados uma sanção. Se nós formos, hoje em dia,
a qualquer prisão do mundo, sabem qual é a classe de pessoas que dificilmente vamos encontrar lá? Sabe? Ninguém faz ideia. Qual é a pessoa cuja possibilidade de ir preso é de 0,00%? Não, porque depois passa também. Não é a pessoa mais séria, não é o mais correto, não é a pessoa que tem mais dignidade, não é a pessoa que cumpre tudo, não é o mais obediente, não é o que tem o melhor coração. Qual é? Bom, cara, ajuda aí os meninos da leitura. Exatamente. A pessoa com menos probabilidade de ir para a prisão é um jurista. Porquê? Se somos acusados de ser as pessoas menos sérias do mundo, isso gera uma contradição, não é? Um motorista que vai ao Namibe todas as semanas, ele terá maior hipótese de chegar em menos tempo e com mais segurança. Porque ele conhece já todos os buracos da estrada, de cor. Sabe onde desviar. Exatamente o que acontece com o jurista. Não é porque ele não comete crime. Talvez é o que mais comete. Não é porque ele não viola regras. Talvez é o que mais viola. Mas por conhecer as regras, por saber até onde pode esticar a sua corda e por saber os desvios que pode fazer para fugir os buracos e para não cair no buraco, fica com mais possibilidade de não ir para a prisão. Mas podemos ter uma pessoa muito séria, a mais séria do mundo, um profissional excelente, mas desconhece completamente as regras. E por um descuido, por algo de forma ingênua, nem sequer era a sua vontade, fez algo porque não sabia que aquilo que ele fez era crime. E lá vai o senhor, que passou a vida toda a ser um exemplo, a passar 10, 20 anos em prisão. Simplesmente porque não conhecia a lei. Há duas coisas que nós devemos evitar para viver vida bem vivida e deixar a nossa referência. Há dois direitos que nós não podemos perder. Sabem quais são? O direito da vida, isto é, devemos evitar não morrer cedo. Não morrer cedo é uma grande estupidez. Por isso devemos ter um hábito de vida que faça com que a nossa vida tenha uma maior longevidade. Isto é, tudo aquilo que nós fazemos que vai contra o nosso bem-estar físico é realmente uma grande estupidez. O outro é o direito à liberdade. Estando vivo, mas sem liberdade, também não me serve de muita coisa. Solução: devo ter uma conduta que me evite que eu perca este meu direito. E isso só posso fazê-lo se eu tiver conhecimento das regras, daquilo que é certo e daquilo que é o errado. Do caminho que eu devo ir, do caminho que eu não devo ir. Conhecendo os buracos que eu devo evitar. Conhecendo normas obrigatórias que eu não posso violar. Isso só é possível se eu conhecer essas normas. E por coincidência, por azar, por acaso, essas normas chamam-se de direito. Agora, se o nome é chato, se o nome é pomposo, se o nome intimida, isso é indiferente. Podia chamar também a arquitetura, né? Podia chamar-se engenharia. O nome aqui é completamente irrelevante. O que é relevante é a nossa vida é regida de normas, temos regras, temos caminhos a seguir, temos coisas que devemos fazer e que não devemos fazer. E se nós não seguimos esse caminho,
vamos a ser atropelar ou ser atropelados, ter incidentes ou ter acidentes. Como é que eu fico a conhecer essas normas? Tenho que começar a ler os diários da República, que é lá que estão essas normas, que chamam-se direito. Aconselho os estudantes de arquitetura, em vez de falarem de direito, falem de normas que regem a nossa vida e a nossa profissão. Fica mais fácil. Então devemos conhecê-los. Ou podemos chamar o direito e a matemática como sendo o pão nosso de cada dia. Devemos então conhecer. Por isso, eu tenho que ter 3 coisas, e tenho sempre essas 3 coisas na minha mesa de cabeceira. Que creio que aqui, felizmente ou infelizmente, ninguém foi ao meu quarto, mas que um dia foram, vão ver que vão encontrar lá uma Bíblia, vão encontrar o Código Civil, um outro código, e vão encontrar uma tabuada. Sabem o que é uma tabuada? Os mais novos sabem? Quem aqui um dia já viu uma tabuada? Ninguém? Não? Quem aqui tem 18, 19 anos? Algum dia pegaram uma tabuada e começaram a estudar? Não? Alguns já têm outra vez. Né? Alguns ainda já voltaram a ter. Como? Já tem anos, né? Ok. Agora não tenho tanto porque usam o telemóvel. E quando não tem o telemóvel, fazem o quê? Usam a cabeça? Ok. Estou com quantos minutos? Passaram quantos minutos? 22. Passaram 17 minutos? Sim. Então só vou gastar mais 3 minutos. Só mais 3. Para dar-vos um último conselho. Que já devo ter dado aos estudantes de direito. Se eu for a uma escola secundária, ou uma escola primária, e fazer a pergunta que eu fiz no começo, quanto é 7 vezes 7? Ou se eu tivesse feito isso, quando os senhores apanhavam na mão por não saber a matemática, todo mundo ia gritar isso em coro como deram um bom dia. Concordam? Sim. Ok. Passaram anos, já não sabem isso. Os estudantes que estão hoje na escola primária e secundária sabem isso. Mas também daqui a uns anos, quando chegar na vossa idade, também já correm o mesmo risco. Quer dizer que na altura obtiveram essa informação, decoraram para aquele momento e depois foram esquecendo com o tempo. O que nós mais temos neste momento, no nosso telemóvel, na internet, são informações. Mas uma informação não equivale ao conhecimento. Posso perguntar o que é direito e qualquer um encontrar essa resposta no Google. Mas uma coisa é ler, ouvir e tentar decorar ou repetir. Outra coisa é adquirir conhecimento, perceber as coisas e saber relacionar as coisas. O que eu quero vos dizer é que, infelizmente, para o vosso azar ou para a vossa sorte, os tempos mudaram muito. Eu, quando acabei o 12º, imediatamente podia dar aula no liceu de língua portuguesa, de ciência jurídica ou qualquer outra coisa que eu quisesse. Não comecei a dar aula porque depois
tive uma bolsa de estudos e fui estudar a Portugal. Mas podia ter um emprego e tinha um emprego garantido. Neste momento, não é o que acontece. Quando acabei o curso, podia escolher trabalhar no Estado, ser juiz, ser procurador, ser advogado, aquilo que eu quisesse. E escolhi ser advogado. Mas tinha um emprego, vários garantidos. Os senhores não terão essa sorte, mas também não terão esse azar. Eu acho que no nosso tempo foi um azar. Porque isso levou com que nós tínhamos um conforto inicial, o emprego garantido, e não houvesse um grande esforço de querer evoluir, porque acabando o curso eu já ganhava alguma coisa, dava para ter uma boa casa, comprar um carro e fazer a minha vida. E aí, muitos dos meus colegas pararam no tempo. Os senhores, quando acabarem a vossa formação, não vos será muito útil dizer que eu formei em arquitetura, urbanismo e construção. Não será um bom profissional só por ter esse documento. Não terá um emprego só por ter esse documento. Infelizmente, quando acabar o curso, para ter um bom emprego e terem sucesso, terão de saber muito bem a vossa área, mas saber muito bem mesmo, excelentes na vossa área. Terão de ser muito bom em tantas outras áreas para além da vossa. Isto é, para além de serem bons arquitetos, são obrigados a ser também um pouco de bons informáticos. Também são obrigados a ser um pouco de bons engenheiros. Também são obrigados a ser um pouco de bons gestores, um pouco de bons matemáticos e um pouco de bons juristas. O que quer dizer que, se vocês acham que passar 4, 5 horas aqui a estudar já é muito, estão completamente enganados, estão completamente atrasados. Porque, para além dos 4 horas que estão a ter aulas aqui, faltam ainda mais X horas a ver conceitos de gestão. Faltam mais X horas a estudar normas jurídicas. Faltam mais X horas a estudar línguas estrangeiras. E outras tantas horas. Vão dizer, mas isso será muita hora para uma pessoa só. Como é que eu vou me divertir? Como é que eu vou ter a minha vida? Não são obrigados a fazer isso. A vida é feita de escolhas. Mas o que vão correr o risco é, se não tiverem essas mais 4 horas para tudo isso, daqui a 10 anos, terei todo o gosto em contratá-los para o meu motorista ou o guarda da minha casa. Dá-me jeito de ter lá uma pessoa com uma formação. Ou vão cozinhar para os vossos colegas. Não é cozinhar, não é um bom emprego. Eu gosto de pessoas que cozinham bem. Sempre disse que antes de escolher uma namorada ou esposa, devemos verificar se ela cozinha bem. Mas não é necessário gastarem tanto dinheiro e vir aqui para aprenderem a cozinhar, não é? Já que estão aqui, é melhor aproveitarem e acrescerem essas X horas. Senão, todo o tempo que tiverem aqui será um desperdício de tempo. Daqui a 4, 5 anos, as transformações serão tão rápidas que já não haverá telemóvel, haverá uma outra coisa qualquer que vai andar mesmo dentro da nossa mão ou algo do género. Também vai mudar e ainda mais no mercado de trabalho. Por isso escolhem. Ou vão ser bom, muito bom, excelente, ou então, melhor parar de estudar. Porque será que isso do tempo e dinheiro? Qual é que prefere? Primeira opção? Ok? Então, se é a primeira opção, da próxima vez que eu estiver convosco, e vai ser na sala de aula, vou pedir a Ulda para fazer isso, será para termos uma conversa sobre direito. Mas não será para eu dizer o que é direito. Será para vocês que me disseram
O que é que aprenderam sobre o que é direito, o que é norma jurídica, o que é contrato, o que é negócio? Para aprender isso, não é necessário ter alguém que vos ensine. É necessário que os senhores vão à busca disso. Conseguem fazer isso? Sim. Ok. Tá bom, meus senhores. Resumindo, foi essa conversa que eu queria ter convosco. Quando saírem daqui, quando chegarem a casa e tiveram a almoçar com o vosso familiar, de tudo que eu disse, qual a frase que vão dizer na hora do almoço que aprendemos? Para além de bom apetite. É que são? E? Sim, qualquer nome. Pode subir, pode subir. Se você dizer isso em casa, a sua vida não vai mudar. Nada vai adiantar. Mas se você, para além de dizer isso em casa, colocar isso no seu quarto e começar a ler, daqui a 10 anos já valeu a pena. Okay? Faça essa opção que vai ver a pena. Mas, senhores, ainda vou dizer bom apetite, vou dizer apenas que foi um prazer ter conversado com vocês. Mais uma salva de palmas. Bom dia, meus caros convidados. Como foi dito, todos nós somos convidados. A pergunta minha. A pergunta que eu quero fazer é sobre as 3 coisas indispensáveis do professor, do doutor. Bíblia, normas e matemática. Eu concordo, absolutamente. Não sou religioso, mas já li a Bíblia várias vezes. Mas nós sabemos que nem todos têm ou tinham a possibilidade de ter o conhecimento que a Bíblia oferece. E às vezes também tem coisas que mal interpretadas na Bíblia levam a tornar pessoas radicais e fazer coisas que vão completamente ao livro que é a Bíblia. Gostaria que o professor nos desse mais uma outra fonte de bom senso. Fornecesse uma outra fonte de leitura para ajudar. Eu queria saber, em primeiro lugar, um estudante, qual é a diferença entre o arquiteto e o engenheiro? E vocês são quem? São engenheiros ou são arquitetos? O engenheiro faz o quê? O arquiteto faz o quê? Para mim, contribuir. A primeira coisa que eu quero saber é isso. São arquitetos ou são? São arquitetos, são engenheiros. O que o engenheiro faz, o que o arquiteto faz? Uma forma resumida e simples. A vossa resposta vai condicionar o meu comentário. Bom dia, eu sou o Boneco Marcos Alberto. A minha resposta é a seguinte: o arquiteto elabora o projeto, ele pode projetar, executar. E já o engenheiro, ele põe na prática, ele levanta o edifício, aplica todas as regras que acabaram de ser citadas aqui alguns minutos atrás. Obrigado. Sabemos, ele deu uma chega, acho que parte aqui vai se tratar da genialidade. O que trata de? Da genialidade, da concepção, da arte, né? Exatamente, dá forma àquilo que pensa. O engenheiro público. Mas às vezes não há isso que o arquiteto pensa coisas que depois não dá para fazer?
Muito bem. Muito obrigado. De facto, eu tinha plena certeza de que a resposta seria essa. Mas, todavia, eu tinha que me certificar. No âmbito do tema que é proposto, a arquitetura e o direito, podemos dizer que o nosso curso de arquitetura, como pessoas ou profissionais que vão conceber, vão idealizar e depois vão projetar um edifício, uma ponte, uma estrada, enfim, qualquer que seja o bem que puderem idealizar. Estamos a falar de direitos, só que nessa criação, nessa idealização, nós temos dois tipos de direitos. Temos o direito de autor, que é a criação, a concessão, a ideia de conceber um edifício, uma ponte, enfim. E temos um outro direito, que é o direito patrimonial de autor. Esses direitos parece que é a mesma coisa, mas não. São direitos diferentes. O primeiro, como devem calcular, é um direito de personalidade. Faz parte da criação, da ideia da concessão. Esse direito é intransmissível. Não se pode vender. Esse direito é absoluto, porque é um direito que faz parte da criação, do gênio humano. Esse direito é insuscetível de avaliação pecuniária. Ou seja, não podemos avaliar sequer esse direito em dinheiro. É um direito que, inserido no Código Civil, é um direito de personalidade. Se tiver inserido na Constituição, é um direito fundamental. Por isso, devo dizer que a criação, o direito de autor, é um direito que não se pode vender. Por isso é que deve ser registrado como criação do gênio humano, do engenheiro fulano de tal, do arquiteto fulano de tal. Se eventualmente essa criação aparecer com outro engenheiro, com outro arquiteto, há uma violação de um direito de personalidade. Mas, como devem calcular, essa criação resulta sempre num produto, um produto humano, que é, por exemplo, o que nós vemos, a ponte edificada, o edifício, o prédio, que já se torna um direito patrimonial. E esse direito, sim, aqui nós podemos estabelecer uma relação jurídica de negócio, por exemplo. Podemos vender o nosso prédio da nossa criação. Então, em jeito de contribuição, eu poderia dizer que hoje, nesse tema de arquitetura e o direito, nós podemos aprender também esses dois grandes direitos. O gênio, a criação, que é um direito de personalidade, nós não podemos vender, não podemos estabelecer relação jurídica, mas nós temos também o direito, o produto dessa criação, que já se torna um direito patrimonial. Por exemplo, o edifício já edificado, nós vemos muitos edifícios, monumentos,
pontes, até rotundas. Uma dessas rotundas da nossa cidade é gênio criador de um dos nossos arquitetos aqui. Este sim é um direito avaliável em dinheiro, nós podemos calcular o quanto vale. Mas o gênio, a criação, o registro dessa criação, nós não podemos vender. Esta é a minha contribuição em relação ao tema. Devem calcular que nos dois direitos que aprendemos, direito de personalidade e o direito patrimonial de autor, como devem calcular, pode um arquiteto muito bem posicionado no mercado ou um arquiteto muito mais ou menos posicionado no mercado pode conflituar. Pode conflituar como? Pode um arquiteto criar um edifício, conceber um edifício e encontrar porventura esse edifício com outro arquiteto. Vocês sabem o que poderia acontecer? O que poderia acontecer se porventura um arquiteto encontrasse o produto da sua criação com outro arquiteto? Ou a sua criação edificada numa outra província ou numa outra localidade? O que poderia acontecer? O que podia acontecer? Mas antes do processo, o que podia acontecer? Diga. Mas o que podia acontecer? Como é que te sentiria se você concebesse, por exemplo, essa nossa escola e encontrasse uma réplica dessa escola no Namibe? Ou então pudesse encontrar uma réplica dessa escola no Cuito? Diga? Exatamente. É por isso mesmo que é necessário conhecer que tipo de direito foi violado. É precisamente por causa disso que é necessário conhecer as normas. Porque só as normas vão poder regular, só as normas vão poder dirimir ou resolver o conflito que poderia existir entre eles, entre estes dois engenheiros. Já estão a me dar sinal que estou a falar demais, mas pronto. O direito é assim, sim. Muito obrigado. Não se trata só de encontrar uma réplica de outra província ou de plágio de outra arquitetura. Basta, eu explico isso aos meus alunos, a alteração de um projeto das coisas ao autor. Ou seja, se eu fizer um edifício de habitação coletiva, composto de varandas, corpos balançados, e a própria dor do fogo alterar ou deixar de um marquise, como muito se faz aqui, até isso carece da minha autorização. Tem direitos para ser. Muito bem. Durante o discurso do Dr. João Dono, dizia de que alguém que é conhecedor de direito, ou seja, que alguém que é formado na área de direito, quando ele comete um crime, quando ele desvia essa mesma área, a sua pena será menor do que aquele que tem um desconhecimento das normas. Vou aqui exemplificar algo. Por exemplo, alguém que é religioso. Por isso é o seguinte, o Dr. João Dono dizia que alguém que tem conhecimento de direito, um jurista, por exemplo, quando ele comete um crime, né, e na mesma a sanção, ou seja, a sua pena será menor, né, ou seja, a sua moldura será menor em relação àquele que tem um desconhecimento da norma. Porque ele tem um desconhecimento daquilo ali, segundo a explicação do João dizia, porque ele sabe como se desviar da mesma.
Então, isso que eu quero mais entender. Porque eu tenho aqui um exemplo, por exemplo, alguém que é religioso, ele tem um conhecimento de que aquilo que ele comete é pecado. E quando ele comete aquele pecado, né, eu acho que também a sanção que ele terá também será maior em relação àquele que não tem conhecimento daquilo. Né? Alguém, por exemplo, roubar é pecado, mas ele não tem conhecimento daquilo de que roubar é pecado. Então a sanção que ele terá também é menor. Então, como é que alguém tem um conhecimento numa área e quando ele comete, ele está ensinando de uma forma menor? Então, isso eu quero mais explicar, elas querem mais ter aqui uma explanação transparente perante o Dr. João Dono. Obrigado. Vou começar pela última intervenção. Que me leva, talvez, a acrescentar mais um ponto. Eu tinha dito 3 coisas, né? Tinha dito Bíblia, normas e matemática, né? Acho que vou colocar mais um, que é a capacidade de comunicação. Porque tudo aquilo que nós vamos apreender, lendo, ouvindo, ou tudo aquilo que nós vamos fazer no nosso dia, nós precisamos de comunicar, transmitir. Se a comunicação for eficiente, o meu resultado é maior. Isto é, se a forma como eu comuniquei com vocês durante o dia de hoje foi uma coisa clara, transparente, também aquilo que vão apreender e colocar em prática será maior. Se a comunicação for débil, se não perceberam, depois, para além de fazer o contrário daquilo que eu disse, né, porque entenderam de forma errada, de nada servirá. Isso para dizer o seguinte: a sua inquietação está correta, o seu raciocínio também está correto. Isto é, se eu, conhecendo alguma área, sendo alguém especialista nessa área, e mesmo assim eu cometer um crime, a minha sanção tem que ser maior do que uma pessoa normal. Isto é, a pena vai ser agravada. Aí é uma circunstância que vai agravar a minha pena, ou se fosse uma pessoa que desconhecia, poderá haver uma atenuante. A pena poderá ser diminuída. Portanto, raciocínio completamente correto. A questão que é essencial é que não foi isso que eu disse. Daí que houve essa falha de comunicação. Portanto, o seu raciocínio, a sua conclusão está completamente certa, estamos de acordo, mas partiu de uma premissa que não foi aquela que eu parti, que eu então faço aqui um esclarecimento. Pegando o exemplo que eu dei de o motorista que vai até um amigo, tem maior hipótese de chegar em menos tempo e tem menos hipótese de ter um acidente do que aquele que vai pela primeira vez, ou que foi lá poucas vezes. Porque não conhece a estrada agora está com muitos buracos, ele não sabe como desviar, afinal numa curva há um buraco, naquela descida há um buraco, e ele tem um acidente. O que faz com que o jurista tenha menos hipótese de ir para a prisão, ou que raramente é preso, não é o facto de ele cometer crime ou não cometer, é o facto de ele, conhecendo o direito, conhecendo as normas jurídicas, tem uma maior consciência daquilo que pode ou não pode fazer, ou mesmo aquilo que ele faz errado, sabe fazer de melhor forma. Eu costumo dizer que não há, na prática, diferença entre verdade e mentira. Não há. Há opiniões, há pontos de vista. O que realmente interessa é aquilo que é facto, ou é aquilo que é provado ou que é não provado. Se você fizer uma coisa, mas eu consigo provar de que você não fez, o que vai relevar para a decisão de prisão ou não, é o que você não fez.
é aquela aparência da realidade. Portanto, não há diferença entre verdade e mentira. Daí quando eles dizem, quando se diz às vezes que o jurista puramente é por natureza mentiroso, porque inventa coisas para defender A ou B, o que eu digo não. O jurista não mente. O jurista apenas constrói factos que interessem ao seu cliente. Constrói uma história. E não há diferença entre verdade e mentira. O que interessa é, se a história que eu contei tem lógica e a pessoa acreditar, esta que é a verdade. Se a história, mesmo que era verdade, ninguém acreditar, é porque é mentira. Logo, tanto é possível condenar um inocente como soltar um culpado, dependendo da forma como a história é contada. Logo, ser um bom advogado é determinante para depois nós conseguirmos ter um bom sucesso. Conseguiu agora entender aquilo que eu queria dizer? Pegando na questão do senhor o senhor que me perguntou se para além da Bíblia há outras formas, outras fontes de conhecimento, eu vou lhe dar uma ainda mais complicada do que a Bíblia. Vamos então aumentar o nível, porque pela exigência do nosso tempo, não podemos nunca baixar a fasquia. Isto é, quando ele diz, olha, é necessário ler isso, em vez de você pensar o que é que eu tenho que abdicar, o que é que eu vou deixar de ler, porque é muita coisa, o teu auxílio deve ser o contrário. Deve ser, para além destes três, o que mais é que eu tenho que ler? Deve estar sempre a somar e nunca a diminuir. Sob pena de você também estar a diminuir. O que quer dizer que, para além destes três, eu recomendo sim. Eu recomendo a ler Aristóteles. Alguém já leu? Recomendo a ler Platão. Recomendo a ler Maquiavel. Recomendo a ler mais? Sócrates, Santo Agostinho, René Descartes. Isto é, no fundo, todos os filósofos. Porque eles disseram tudo aquilo que nós hoje estamos a querer inventar, que estamos a dizer. A Bíblia tem tudo aquilo que nós dizemos todos os dias. Quando nós lemos livros de liderança, de motivação, do bem e do mal, tudo aquilo que está lá está na Bíblia por outras palavras. Quando hoje nós falamos de gestão e liderança, está tudo em que escreveu o René Descartes. Quando nós falamos de bom senso, de outras coisas, está tudo no livro do Platão. A diferença é que hoje ninguém quer ler Platão. Vamos nos limitar às frases que encontramos no Facebook. E muitas vezes são retiradas destes livros. Portanto, vão à fonte. Pegando apenas depois no excelente comentário do Dr. Pedro Roncar, não é por acaso que eu considero que o Pedro Roncar é um dos melhores juristas da província da Uina. E não estou a dizer por ser simpático estar aqui. Quem me conhece sabe que eu sou muito direto. E é verdade. O não conhecer o direito também leva-nos a perder dinheiro. Eu posso, se algum de vocês me enviar um projeto de arquitetura para a minha casa, e se me enviarem isso por e-mail, eu posso pegar no vosso projeto e começar a revender. O que é que acham? Ou posso pegar no vosso projeto e ir diretamente ao Instituto de Propriedade Industrial em Luanda e registar como sendo meu. Né? Sobretudo se eu já for também um outro arquiteto. Isto é, as obras, as criações do ser humano, é possível de registro chamado propriedade industrial. Okay? O Cláudio falará um pouco mais sobre as leis que regulam a vossa área, não quis entrar nesse pormenor, mas o saber como é que nós acautelamos os nossos direitos também faz com que nós ganhemos algum dinheiro. Caso eu queira repetir a obra dele,
eu tenho que pedir autorização e para isso, quando o Carlos referia que não se vende, né, as criações intelectuais sobre o que o homem faz, eu tenho uma concepção mais económica do direito. Eu acho que tudo aquilo que é coisa, ainda a criação humana, a obra de arte, pode ser vendida, né? A questão é a determinação do seu valor real do mercado. Isto é, eu não consigo olhar para ele e dizer, olha, isso no mercado custa X. O que vai determinar é que aquela obra pode valer mais ou valer menos, dependendo do valor que ele tem para mim ou para aquela pessoa, e daí nós chegamos a um preço. Mas, por exemplo, 1 kg de arroz, eu tenho uma ideia mais ou menos quanto custa 1 kg de arroz. Isto é, se eu for agora ao mercado e me disseram que isso custa 5 mil pounds, eu vou dizer, não, isso aqui está a trabalho. Mas o arquiteto pode dizer, olha, essa obra que eu estou a fazer, ela vai X porque é uma obra que significa isto, dá um impacto nisso, não sei o quê. Isto é, tem margem para se dar algum chacho e aumentar elementos objetivos que poderão até aumentar o preço do valor que ele me venderá ou que ele me vai autorizar o uso desse produto. Meus senhores, não vou me alongar mais, porque acho que será mais interessante agora ouvir alguém que é, para além de arquiteto, como os senhores, também tem um bastante interesse pelas leis que regulam, ou pelas normas que regulam a arquitetura. O arquiteto Cláudio é docente do IGS no Namibe, portanto, é na nossa outra instituição, quer dizer que pertence também à nossa casa, é o nosso colega, poderá estar aqui nos próximos tempos e tem uma grande particularidade. O arquiteto Cláudio é o arquiteto que eu conheci. Chegámos até a viver, não na mesma casa, porque eu sou ir lá de vez em quando, mas partilhámos alguns momentos de conversa, aqueles momentos aos finais de semana, já tomando uma cerveja, conversar de uma forma descontraída. E é dos arquitetos que eu conheci. Eu sempre achei que os arquitetos são artistas, são meio... louco é uma palavra um pouco esquisita, mas vou tentar dizer uma coisa mais suave, são meio aéreos, né? Que às vezes concebem uma obra de arte, mas depois, olho para aquilo, mas está bom, isso é para fazer quando? É no próximo século? Ou quando que isso vai me gastar? Sempre achei que os arquitetos têm uma pouca ligação com aquilo que é viável, aquilo que é real, mas sempre admirei muito a vossa capacidade de imaginação e de conceber as coisas de uma forma muito linda e muito perfeita, e acho que o mundo seria melhor se tivesse realmente mais arquitetos e menos listas, mas infelizmente não é o que é que nós temos, talvez por isso temos o mundo que nós temos. Mas estava a dizer que o arquiteto Cláudio é um jovem com uma visão da manhã, uma visão da realidade, uma abordagem e uma capacidade não só de imaginação, mas depois de conciliar com a prática fora do comum, né? Não vou dizer que é o melhor arquiteto que eu conheci, que é para não criar ciúmes na ULDA e no Celebs, mas diria que nos meus 6 anos em Angola é uma das mentes mais brilhantes que eu conheci em Angola. Arquiteto Pablo. Obrigado, estava a ver que nunca mais chegava a minha vez. Vou dar continuidade ao nosso tema da atividade, claro, com uma abordagem mais pela arquitetura. Espero que não apanhem sono
vamos aguardar mais um pouquinho, eu vou tentar ser o mais breve possível. Bom, então, arquitetura e direito. Bom, o tema principal é direito e arquitetura, né? Então, este título é propositado por causa da área específica. Bom, então vamos começar caracterizando. É um pouquinho esquisito para mim como é que a definição do direito acaba sendo mais curta que a definição da arquitetura. Pelo menos eu tenho um dicionário de língua portuguesa, dicionário escolar, de uma edição de 2008. Bom, mas, contudo, eu coloquei essas definições que era para a gente poder nos situarmos na situação. Então, temos que, em relação ao direito, diz que é aquilo que é reto, justo e conforme à lei. Depois temos que aquilo que é legítimo e também a ciência das leis. Portanto, é desta forma que o dicionário vai definir o direito. Quanto à arquitetura, diz que é a arte da construção que trata simultaneamente os aspectos funcionais, construtivos e estéticos dos edifícios e construções e que se assume como um modo de vida de um povo. Bom, temos aqui as outras definições que o dicionário apresenta, mas eu coloquei isto aqui que era para mostrar que quando fui buscar essas definições acabei ficando meio confuso, porque apesar de uma ser mais curta que a outra, elas quase que se assemelham. É como se fosse a mesma coisa. Portanto, na definição da arquitetura diz que conjunto de princípios e regras que fundamentam uma instituição ou uma atividade. Bom, agora comecei a ter problemas de interpretação. Peraí. Então a arquitetura não é arte de construir, porque todas as definições que nós fomos procurar de arquitetura, principalmente na internet, o primeiro termo que vai aparecer é a arte. Isso quer dizer que a maior parte dos candidatos do curso de arquitetura entram pensando na arte, só que chegam lá e encontram a matemática. E aí começam os problemas. O curso vai andando e quando começamos a chegar no terceiro, quarto e quinto ano, principalmente, aparecem disciplinas que têm a ver com direito. Ali começa outro problema, mas eu vim aqui para aprender a ser artista e etc. E o direito como é que fica? Bom, eu tenho a dizer que só não aparece medicina explicitamente na arquitetura porque era melhor não, senão ninguém faria o curso de arquitetura. Por quê? Porque o curso de arquitetura, feliz ou infelizmente, é um dos poucos cursos mais completos que existem, sem desprimor ao direito, claro. Porque ele agrega todas as áreas do conhecimento. Por quê? Porque nós servimos, tal como um médico, nós trabalhamos para as pessoas e com as pessoas. Então, o arquiteto é médico, é psicólogo, é psiquiatra, é jurista, é engenheiro, é artista, é músico, é o que o cidadão ou o cliente precisar que ele seja. Ou seja, não existe história de uma civilização onde não entra a arquitetura. Se nós tivermos que contar a história da humanidade, vamos estar praticamente a contar a história da arquitetura. Então é mais ou menos isso. Bom, depois temos a questão da linha do tempo. Bom, aqui já entro na questão que eu estava a falar da história da humanidade. Isto para falar de como é que o direito cruza com a arquitetura. O que se passa é que na pré-história, não é, que é o período que se diz que não se fez grandes registros, porque a humanidade estava numa situação de, como é que eu diria, a famosa idade da pedra, não é? Não havia línguas bem desenvolvidas, não havia tecnologia e assim por diante. O homem não construía, portanto ele abrigava-se cavernas, grutas, árvores, etc, etc e tal, onde tivesse o mínimo de conforto e segurança que eles estivessem a necessitar. Depois aparece a Idade Antiga, quando o homem já estava um pouquinho mais, ou melhor, diria um pouco mais evoluído do que agora, é um contraste, mas parece que na Idade Antiga o homem estava mais evoluído, e prova disso é só vermos as antigas civilizações, como o Egito, a Pérsia, a China e assim por diante. Então nesta fase é quando aparecem as primeiras regras da construção e da arquitetura. Só que elas não aparecem sozinhas. Elas aparecem, por exemplo, num dos registros que temos é o Código Hammurabi. Este código tem a ver com um rei babilônico,
que instituiu 282 leis que têm a ver com a sociedade. São leis que tratam de tudo e mais alguma coisa. E nelas existem pelo menos 6 artigos que falam da questão da construção e arquitetura. Mais lá para frente vamos ver. No início da atividade, teve um jovem que apresentou a sua música. Então, eu anotei aqui alguns trechos da música que ele diz que quer terminar o curso de arquitetura e gastar alguma guita, depois construindo um futuro melhor. Bom, gastar alguma guita depois de terminar, não sei. Pronto, mas construindo um futuro melhor, acho que vai ser possível. Depois temos a Idade Clássica. Aqui já começam a aparecer as Grécias, Romas e etc. Portanto, estes são os países que, as famosas civilizações que começaram as primeiras manifestações de globalização, começaram a espalhar a cultura a nível de todo o mundo. Isso quer dizer que a partir daqui, códigos como este do Hammurabi, que existiam também na China com outro nome, no Egito com outro nome, começaram a ser conhecidos noutros países, noutras zonas, outras regiões, começaram a ser utilizados. Nessa Idade Clássica aparece um senhor chamado Vitrúvio, que não sei se sabemos todos, mas antigamente o arquiteto não era simplesmente o arquiteto. Aqui já para entrar na dúvida que houve, mas quando é que é o arquiteto, quando é que é o engenheiro? Então o arquiteto era o engenheiro, era o mestre de obra, era o pedreiro, era o escultor, era o artista plástico, era o pintor, quer dizer, era tudo e mais alguma coisa, era o tecnocrata. Então tinha de fazer tudo que tem a ver com construção, artes e cultura. Este senhor foi o primeiro que teve, pelo menos no que registra a história das civilizações, que teve, vamos dizer, que a coragem ou a ideia de começar a registrar as regras especificamente da arquitetura e construção. E ele escreve os 10 volumes da arquitetura. Só que, claro, como podemos ver na linha do tempo, existem várias fases na história universal. E o que acontece é que esses trabalhos deste senhor Vitrúvio foram meio que se perdendo por algum motivo. Mas eles voltam a aparecer na Idade Medieval, numa altura em que já não existia Império Romano, existiam outras manifestações de poder, e bem no fim aparece um senhor chamado Leonardo da Vinci. Acho que é um nome muito conhecido, ninguém aqui deve ter dificuldades em saber mais ou menos quem é. E este, para além das outras coisas que fazia, também arquiteto, é que acabou encontrando ou tendo posse desses 10 volumes da arquitetura. Como estes 10 volumes não tinham sido bem difundidos, a partir do senhor Da Vinci já começamos a ter o conhecimento destas normas de construção e de arte. Depois aparece a Era do Renascimento, que limitou-se, em termos de arquitetura, na questão de imitar, não é? De imitar e descobrir algumas novas formas e tecnologias de construção. Temos o Barroco, que é uma questão de processamento, portanto a sociedade estava numa situação em que só precisava de continuidade, apesar de outros acontecimentos. Depois temos a Revolução Industrial, a Idade do Ferro. É aqui onde começam os problemas da questão do direito e arquitetura. E eu chamo de um novo problema. Um novo problema por quê? Porque na Idade Industrial, a vida em sociedade, nas cidades, tornou-se muito precária, um pouquinho parecida com a Idade Média. Começou a ter o fenômeno do êxodo rural, com mais força. As pessoas passaram para uma condição quase que de máquinas de trabalho. A vida tornou-se menos saudável, porque não tínhamos boas condições de saneamento. E as cidades começaram a ficar cada vez mais desorganizadas. Começamos a perder o meio ambiente e etc, etc. Então, o que é que acontece? O que acontece é que, quando chegamos à fase do modernismo, algumas pessoas, como Le Corbusier, acredito que quem está a estudar arquitetura já deve ter ouvido falar nesse nome, Walter Gropius e assim por diante, conseguiram sentar e discutir, bem, meus senhores, nós estamos a ter problemas, não sei se concordamos, mas quando a cidade não está boa, a vida das pessoas também não está boa. Me refiro a lixo, águas paradas,
engarrafamentos, poluição e assim por diante. Então é isso que nós tínhamos na idade da Revolução Industrial. Então os senhores criaram os CIAMs, que é o Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, e as Cartas do Restauro. São documentos que, vamos lá, estabeleceram normas de como construir, ou seja, do bem construir e do bem urbanizar, para melhorar a vida das sociedades e das cidades. Depois aparece a época do pós-modernismo, que faz uma crítica ao que foi feito no modernismo. Por quê? Porque nem tudo que foi feito no modernismo, era o ideal. Também tínhamos defeitos, tínhamos falhas. Agora estamos na era contemporânea e, nesse momento, o discurso mais ouvido é sustentabilidade, como é que eu diria? Globalização, redes sociais e etc. Todos esses novos conceitos também estão a influenciar na questão das leis que têm a ver com a profissão da arquitetura. Bom, vamos ter a questão do Código Hammurabi. Bom, esses aqui são alguns pontos da lei que existia na época. Não sei se recordam que eu falei do rei da Babilônia. Vamos ver, por exemplo, a 228ª lei diz que o arquiteto ou construtor, já que era tudo a mesma pessoa, que edificar uma casa para alguém e construir devidamente, deverá ser pago, não é? De acordo ao valor estipulado por lei. Quer dizer, essa é uma lei que existe até hoje. De outras formas escritas, mas é basicamente isso. Depois temos a segunda, que diz que se o construtor edificar a casa, e esta casa destruir e matar o dono da casa, o arquiteto também será morto. Não é? E temos duas formas de matar esse arquiteto ou construtor. Era cortando-lhe a cabeça ou colocando-o por baixo de escombros e soterrado pelas paredes do edifício. É assim que o dono da casa morreu, é assim que morre o arquiteto. Então, olho por olho, dente por dente. Se matar o filho do dono da casa, o filho do arquiteto tem que ser morto também, do mesmo modo. Se matar o escravo ou qualquer empregado do dono da casa, exatamente a mesma coisa. O arquiteto tem que devolver um escravo equivalente ao que o senhor tinha. Se matar um outro familiar, a esposa, o cão, partir a mesa, o arquiteto tem que pagar os danos que ocorreu e pagar a reconstrução daquilo que foi demolido. Bom, é aqui onde eu volto na questão da música que dizia terminar a arquitetura e gastar alguma guita. Que já acho que não é bem assim, não é? Porque afinal tem aí algumas regras que... Bom, continuando. Bom, agora vamos entrar concretamente nas leis. Bom, existem vários tipos de documentos legislativos com vários nomes. E só para ter uma ideia, para a profissão, o exercício da profissão da arquitetura, nós, ao concebermos um projeto, seja ele qual for, temos que ter em conta a lei de terra, lei do ambiente, lei do ordenamento do território, lei de acessibilidade e os regulamentos urbanos. Portanto, são muitos documentos, muitas leis, muitos códigos, muitos artigos, muitas cláusulas. E eu nem falei da lei dos contratos públicos. Ou seja, ser arquiteto não é chegar ali, sentar, receber o cliente, dizer, ouvir o que ele quer, desenhar e entregar ao engenheiro. Não, não se trata disso. Não tem nada a ver com isso. Porque se assim fosse, o dono deste edifício teria ido ali numa esquina, pegava um pedreiro, já que o arquiteto também é pedreiro, e mandava construir o edifício. Por que ele não fez isso? Por que contratou uma empresa idônea? Por que esse edifício ainda não ruiu? É aqui onde entra a questão dos 5 anos que se fazem no curso de arquitetura. Há pessoas que perguntam, mas calma aí, vocês só fazem bonecos, fazem desenhos? Tá, faz só em um esboço uma coisa rápida, eu vou entregar ao pedreiro e ele constrói. Bom, não é bem assim, senão estaríamos aqui a perder tempo, 5 anos de desperdício de dinheiro, de tempo, de energia e assim por diante. Quer dizer que aqui tem ciência, a arquitetura é ciência. Tá? É a arte, a ciência de pensar as edificações.
Quer dizer que temos que ter muito cuidado com tudo que fazemos, pensamos, falamos na arquitetura. Bom, temos as leis de gestão urbana, imposto predial urbano, centralidades precisam ter regras, não é? Se a gente for tirado do gueto e colocar nas centralidades, eu pelo menos teria dificuldade em me adaptar, porque eu estou habituado a jogar água da louça na rua, se calhar teria feito a mesma coisa. Estou habituado a levar o meu porco, dorme ao lado do meu quarto, já que é fora, é no anexo, tem uma casa de banho, aí o porco fica também ao lado, o porco também vai para o prédio, o cão, o gato, as galinhas e toda a família. Não pode. Por que não pode? Regras. Tem as leis dos condomínios, eu sei que a gente, quando, aqui não acontece muito, talvez porque não há muitos condomínios, mas por exemplo em Luanda, aquilo é uma cidade quase construída a partir dos condomínios. E vê-se que a pessoa está na rua, na via pública normal, tem um comportamento, mas quando entra no condomínio, implicitamente, instintivamente, ele toma um outro comportamento. Anda de outra forma, fala de outra forma. Porquê? Porque sente-se num ambiente diferente do que o normal. Quer dizer que as leis, por mais que não estejam escritas na parede, lá na entrada da porta, implicitamente existem na memória das pessoas. Basta sabermos onde é que estamos. Depois temos as leis profissionais, tal como tem a ordem dos arquitetos, tem a ordem dos advogados, a ordem dos médicos, a ordem dos enfermeiros. São instituições que regulam a atividade dos profissionais e ao mesmo tempo defendem os interesses dos profissionais. Por que é que existem? Porque temos os técnicos médios de desenhador projetista, os técnicos médios de enfermagem, que também dão consulta e não devem, também aplicam injeção e matam pessoas. Portanto, temos que ter uma camada profissional que, para além de resolver o que tem que ser feito na sua área, assume responsabilidades. Ele sabe que se não fizer bem, é claro que não vai ser cortado a cabeça, não é? Mas poderá ir para a cadeia. Isso para dizer o quê? Para dizer que todas essas leis, e mais algumas outras que eu não citei aqui, elas são feitas pelos juristas e pelos arquitetos. Significa que quem se forma em arquitetura tem várias opções de profissão. Eu estive a fazer um inventário dos campos de ação de um arquiteto e encontrei mais ou menos 53 áreas. E essa era uma delas. E então, por causa disso, eu costumo dizer que o arquiteto que estiver desempregado ou que depois da sua formação disser, não tem emprego e tal, o país não está bom, etc., o João Lourenço é culpado, acho que esse, ou tem aquele problema que disse o Dr. João Dono, né? Leva apenas o diploma, ou o país não está bom, né? Por quê? Porque existem mais de 53 opções. Neste caso, nós chamamos, nesta especialização, nós chamamos de política urbanística, ou de, como é que se diz? De legislação arquitetônica. É uma área da arquitetura que trata de tudo o que é regras. Regras que têm a ver com as regras da sociedade no que toca à construção e à arquitetura, regras da atividade profissional e regras de gestão da cidade. Portanto, essas regras que nós de vez em quando vimos na rádio, que o governo, a Assembleia, aprovou a nova lei da acessibilidade, a nova lei dos impostos predial urbano, etc., não aparecem assim do nada de outro planeta e temos que seguir. São documentos que são elaborados por pessoas, profissionais, contratados pelos senhores da Casa Magna, que é a Assembleia, para fazer tal trabalho. Muito obrigado. Bom dia a todos. Sou Carlos Paulo. O arquiteto Cláudio disse que houve a Revolução Industrial.
E eu gostaria de saber em que ano aconteceu o mesmo. Aconteceu a Revolução Industrial. Sim, bom dia a todos. Sou Cláudio José Buno, que feliz ou infelizmente sou charado do arquiteto que está aqui. Pronto, a minha questão é, gostaria que voltasse o penúltimo slide. Sim. Dentre esses três grupos de leis, eu queria saber onde é que a gente enquadra a região. A primeira pergunta é em relação à Revolução Industrial, em que ano aconteceu? Bom, é o seguinte, esta linha do tempo que está ali, ela não segue uma cronologia de anos, tá? Ela está programada em séculos. Portanto, ali nós vamos ter mais de 40 mil anos aqui dentro, desde a pré-história até aos dias de hoje. Tá? Nem a idade cronológica do planeta Terra, mas, respondendo à pergunta, é que a Revolução Industrial aconteceu no século XIX. Tá? Finais do século XVIII, século XIX. Então, um século são quantos anos? Pronto. Por que ela é a Revolução Industrial? Porque é a fase em que se inventou o motor a vapor, no caso o comboio, na época em que apareceu o carro, não é? O automóvel, no caso, e outros mais inventos tecnológicos que o nosso mundo beneficia até hoje. É a época em que a construção deixou de ser em pedra e barro, passou a ser metálica e vidro. É a famosa a idade do ferro ou a idade do aço. Os edifícios passaram a ser concebidos estruturalmente com metais e vidro. Portanto, começamos a esquecer a madeira. A madeira era para outras coisas. Tá? Então é basicamente isso. A outra questão tem a ver com a contratação de professores. Bom, eu sou um pouquinho suspeito para falar sobre isso, porque às vezes eu sou um pouquinho rígido, não é, em certas situações e nessa só. Mas sou suspeito porque está regulado por lei. O próprio Ministério do Ensino Superior já estipula quais são os trâmites de contratação dos docentes. As instituições só têm que seguir o que está na lei. Agora, se seguem, como é que seguem ou não seguem, isso depende da política interna e dos interesses da instituição de ensino. Porque temos que perceber que, apesar de as leis existirem, existe uma coisa que se chama adaptação ao contexto. Nem sempre nós temos a possibilidade de cumprir as regras tal como elas são, porque temos que nos adaptar. É basicamente por aí. Agora, nem adianta eu comentar sobre a sua professora, porque eu não conheço, nunca ouvi, não sei, mas não é um caso isolado. Isso acontece em qualquer parte do mundo, em qualquer profissão isso acontece. As pessoas falham por algum motivo, por vários motivos. Falta de interesse, por inexperiência, por falta de fiscalização, tem vários motivos. Mas isso é uma questão que a própria instituição tem que resolver em conjunto com aqueles agentes que podem influenciar, no vosso caso, dos estudantes. Arquitetura e Direito, quem surgiu primeiro? É um pouquinho difícil essa questão. Por quê? Porque existem situações ou existem coisas que, a partir do momento em que elas aparecem, nunca aparecem só. Eu vou dar um exemplo um pouquinho desagradável, principalmente para as senhoras, mas uma vez aprendi que mulher é problema. Então, se você, a partir do momento em que apareceu a mulher, apareceu o problema. Então, apareceram juntos. Por exemplo, por que eu comecei na linha do tempo? Porque, como vemos aí, na pré-história, o homem não construía. Portanto, não cumpria regras nenhuma. Ele encontrava o que está disponível e usufruía. Mas a partir do momento em que ele disse, ok, agora vou começar a construir, o processo de construção acarreta com ele metodologias. E essas metodologias são as regras.
tá? Que podem ser jurídicas ou matemáticas, como deu o exemplo do Dr. João Dono. Então, não há como dizer que este apareceu primeiro do que o outro. Isso significa que quando apareceu o computador, apareceu a programação, ao mesmo tempo. Quando apareceu a economia, apareceu o dinheiro. Ou quando apareceu o dinheiro, apareceu a economia. É basicamente por aí. O Rangel, onde é que se enquadra? Bom, o Rangel, estes grupos que eu coloquei aqui, eles não são, como é que eu diria, não é uma classificação convencional, tá? É apenas uma forma que eu achei de simplificar a explicação dos tipos de documentos que existem, dos tipos de procedimentos que existem. E o Rangel, claro, enquadra-se nas leis gerais. Nós vemos aí no fim aparece. O que é o Rangel já agora? O senhor perguntou onde é que se enquadra. O que é o Rangel? O que é que significa Rangel? Regulamento Geral das Edificações Urbanas. Então ele vai se enquadrar ali, nos regulamentos urbanos. Por isso é que nós chamamos de leis gerais. Quer dizer que aplica-se no âmbito geral. Bom, e acho que é tudo. Se não houver mais questões, muito obrigado. Uma salva para... Chegamos no fim da nossa atividade, na qual convidamos para as considerações finais, primeiramente a arquiteta Urla Monteiro. Ok, quero agradecer a todos os que puderam aparecer, agradecer ao Silvano, excelente programa que organizaram, agradecer ao Cláudio, de deslocar do navio até aqui, ao Lucador, está sempre a colaborar connosco. Muito obrigada a todos. Meus senhores, gostei muito da atividade, como sempre. O vosso curso, vocês são muito poucos, mas nem sempre a maioria é que pensa, ou a maioria tem razão, e nem sempre a quantidade significa qualidade.
nunca deixam de fazer coisa porque são poucos. Mesmo com 1, com 2, com 3 ou com 4, passamos as coisas. Eu no começo ficava triste quando chegava aqui e via o auditório meio vazio, sem muitas pessoas, e queria ver o auditório cheio. Mas hoje em dia chego à conclusão que em quase toda a minha vida é um grupo muito pequeno de pessoas que consegue fazer. Por isso é natural que aqui sejam poucas pessoas. Mas também, como eu costumo dizer, após a vossa formação, nem todos os estudantes terão, nem todos formados terão emprego, nem todos terão sucesso, nem todos terão muito dinheiro, nem todos terão uma grande casa. A vida é feita assim. Cada vez mais, os poucos é que vão vencendo. Por isso, nunca preocupem em estar com a maioria ou em estar com a multidão. Continuam sempre a estar onde estão os poucos, porque nos dias de hoje, o melhor lugar para estar é onde estão poucos, porque é aí que é mais produtivo. Por isso, meus senhores de arquitetura, eu tenho certeza que os senhores serão excelentes arquitetos, já tenho demonstrado isso, continuam o vosso caminho, façam mais atividades, discutam mais ideias, continuam a cantar, porque cantam muito bem, e tenho certeza que vão longe, está bem? Muito obrigado, boa noite.